o nosso bom dia aos nossos irmãos, aos nossos amigos ouvintes. Mais uma vez, nós aqui nos encontramos para levarmos aos nossos irmãos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós vamos examinar o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de O Cristo Consolador. O jugo leve, vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação desta lei, mas esse jugo é leve e esta lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. O jugo leve. Todos nós temos fé em Jesus. Não existe um só cristão que possa dizer que não tenha fé em Jesus, senão ele não seria cristão. E quando Jesus passou pela terra, numa época de muitas dores, de muito sofrimento, de muitas lágrimas, ele foi como uma luz que brilhasse naquela escuridão moral, naquela escuridão espiritual que ocorria naquela época. Quando Jesus nasceu, todos conhecem os relatos dos evangelhos sobre os fenômenos com os pastores de Belém, dizendo que o Salvador tinha vindo ao mundo, e os anjos dando glória a Deus, porque a salvação havia chegado. Mas se nós nos dizemos cristãos, se nós dizemos que acreditamos e temos fé em Jesus, nós precisamos demonstrar esta fé, nós precisamos demonstrar esta confiança. E como é que nós vamos demonstrar esta fé e esta confiança em Jesus? Observando a sua lei. Mas, ao contrário das leis humanas, que castigam, que corrigem, usam a violência para castigar, para reprimir, as leis de Deus que Jesus nos revelou, ela é diferente. Ele mesmo disse: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por quê? Porque a lei que Jesus veio nos revelar é a lei de amor,
é amor de perdão, é a lei de perdão, é a lei da caridade. E se nós realmente vivenciarmos essas leis de justiça, perdão, amor e caridade, nós estaremos cumprindo com os principais mandamentos da lei de Deus. Porque quem ama, quem perdoa, quem é caridoso, tem uma vida relativamente feliz. E mesmo que sofra algum contratempo, algum desgosto, alguma dor, isso vai significar pouco para ele, porque ele tem fé de que futuramente tudo vai se transformar, futuramente tudo vai melhorar. Existe um ditado aqui na terra que diz assim: de hora em hora Deus melhora. Bom, esse ditado, ele não é bem assim não, porque nós sabemos que Deus não melhora. Deus é a perfeição absoluta, então ele não muda, ele não se transforma. O que acontece na verdade é que com o passar do tempo, com o passar mesmo das horas, nós vamos nos adequando, nós vamos nos inserindo e aprendendo a cumprir e a viver as leis de Deus. E quando isso acontece, que nós vivenciamos as leis de Deus, nós só vemos o objetivo a ser alcançado por nós, que é a vida eterna. E a gente deixa de observar os obstáculos do caminho, as pedras, os espinhos, porque a gente sabe que isso é passageiro. Tanto é assim que nos evangelhos são relatados para nós, e a história sagrada também nos ensina isso, e temos muitos livros espíritas que dão esse exemplo de que, ao ouvirem os ensinamentos de Jesus, aquelas pessoas mais sofredoras, os enfermos, os escravos, os miseráveis, as viúvas, os órfãos, sentiram o coração explodir de alegria, de esperança, porque vamos imaginar, ouvir os ensinamentos de Jesus diretamente da sua boca, deve ser a maior alegria que alguém pode desejar neste mundo. E centenas ouviram diretamente esse chamado de Jesus. E a luz, a esperança passaram a brilhar para todas aquelas almas. Está certo, alguns ouviram e não se tocaram, não se converteram naquele momento, mas posteriormente eles também se converteram. E aqueles que ainda não se converteram, um dia se converterão com toda certeza, porque foi o próprio Jesus quem disse: Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Então nós temos a certeza de que nós vamos nos transformar, que nós vamos melhorar. Mas o preço é esse: o jugo leve, a observação dos ensinamentos de Jesus. E aqueles que ouviram em primeira mão, aqueles que entenderam, aqueles aos quais a luz chegou e que tinham sede de luz, tinham sede de esperança e de amor, esses se transformaram. E o que é que eles fizeram? Passaram a divulgar os ensinamentos de Jesus.
e a fé deles na vida futura, a esperança deles na vida futura, eram tão grandes que não mediram nenhum esforço, não enxergaram nenhuma dificuldade para levar a palavra de Jesus aos outros povos. Isso nós podemos ver nos exemplos dados, primeiro pelos apóstolos, que, como nós sabemos, dos 12 apóstolos de Jesus, Judas se suicidou e foi substituído por outro discípulo, com exceção de João Evangelista. Todos morreram ou desencarnaram de forma violenta. Pedro foi crucificado e decapitado, Tiago foi atirado de cima da torre do templo, Filipe foi esquartejado e assim por diante. Mas não ficou só nisso. Aqueles que ouviram os apóstolos deram continuação à evangelização do mundo e passaram a viajar para todas as partes do mundo conhecido, levando a palavra de Jesus. Nós temos aí, inclusive, filmes que retratam o sofrimento dos primeiros mártires do cristianismo que foram sacrificados nos circos romanos, sendo atirados às feras. Outros tiveram o corpo enlameado de breu e colocado fogo, foram queimados vivos e, no entanto, deram a sua vida alegremente em nome de Jesus. Humberto de Campos, ou Irmão X, no livro A Boa Nova, ele nos conta um episódio muito significativo sobre a fé em Jesus, que faz com que as pessoas enfrentem corajosamente todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dor. Joana de Cusa, que era uma das seguidoras de Jesus, depois que Jesus voltou ao mundo espiritual, ela foi para Roma, ela se mudou para Roma e lá ela trabalhava como governanta, até que, certo dia, ela foi entregue aos soldados do imperador porque ela era cristã. E ela foi então levada ao circo e foi atada a um poste, rodeada de lenha, onde jogaram breu, um material muito inflamável, e ao lado dela, o próprio filho, também acusado de ser cristão, atado a um poste. E os soldados diziam para ela assim: abjura, abjura, quer dizer, nega o Cristo, porque senão você vai morrer queimada. E o filho pedia assim: mãe, abjura, mãe, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E a Joana dizia assim: não posso. Quem conhece o Cristo não nega o Cristo jamais. E quando ela falou isso, o soldado passou a chicoteá-la e dizia assim: o seu Cristo, o seu mestre, só te ensinou a morrer? Aí ela olhou piedosamente para o carrasco e disse assim: não, ele me ensinou também a te perdoar. E imediatamente foi colocado fogo então naquela lenha e todos os que estavam lá morreram queimados, morreram carbonizados. E muitos deles, ou todos, ao despertarem no mundo espiritual, foram recebidos pelo próprio Cristo, que veio consolar a todos e dar a cada um a palma da vitória. Então, quando se conhece Jesus, se percebe que por mais que se sofra, o jugo é sempre leve, o fardo é sempre suave. Agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso programa de hoje,
onde nós vamos examinar o livro de André Luiz, Sinal Verde, nós vamos ver o item 9, o capítulo 9, que tem o título de Apresentações. Em se vendo o objeto de apresentação, não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos, mas se você apresenta alguém, é justo lhe decline o valor sem afetação, diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes. Recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalha de alívio e amparo, ainda quando semelhante migalha não passe de um sorriso de simpatia e compreensão. Então, veja bem como André Luiz nos orienta, mais uma vez, sobre a nossa maneira de portar-nos, a melhor maneira de nos apresentarmos diante dos outros. Logo, na primeira frase, ele diz, que nós devemos nos abster, quer dizer, nós devemos deixar de ficar falando para todo mundo, mostrando para todo mundo as nossas qualidades. Isso não é necessário, porque se elas forem verdadeiras, todas as pessoas vão perceber as suas qualidades. E isso é orgulho, ficar se pavoneando, ficar se mostrando, é orgulho. E orgulho é um defeito, e um defeito muito grande. Se nós estamos falando com alguém, conversando com alguém em um grupo, em uma rodinha, e alguém se lembrar de um episódio menos feliz de uma pessoa, nós carinhosamente deveremos tentar mudar o rumo da conversação, apresentar para aquele grupo alguma coisa de positivo que aquela pessoa apresente. Outra coisa que ele chama a nossa atenção e que é importantíssimo: nós não devemos nos reportar ao mal. Nós não podemos e não devemos estar conversando à torta e à direito sobre tragédias, sobre homicídios, sobre crimes horrorosos e dolorosos, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos alimentando o mal. Nós deveríamos sim nos recolhermos em pensamento e fazermos uma prece em favor daquele ou daqueles que foram os autores do crime e orarmos também pelas vítimas. É muito bom orar também para os criminosos.
eles são doentes da alma. E nós sabemos que todo doente precisa de médico. E qual é o médico da alma? Jesus. Então nós devemos elevar uma prece a Jesus, pedindo perdão, o amparo e a sustentação para aquele nosso irmão não possa cair mais em tentação e possa praticar um outro crime. Bom, meus irmãos, o nosso tempo está se encerrando. Nós agradecemos mais uma vez a paciência de todos para conosco, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, colocando-nos à disposição do amor do Cristo como ferramentas da sua paz, como ferramentas da sua luz, pedindo a Ele que use as nossas mãos no plantio do bem, nas boas obras, nas obras que vão nos transformar e vão transformar o mundo, cada dia para melhor. Então, que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe, nos sustente a cada um. Que a nossa semana seja de paz, seja de harmonia, de muitas alegrias, e que nós possamos exercitar o amor, a paciência, a resignação, a humildade e a caridade, porque são esses ou essas as senhas que vão abrir para nós as portas de um mundo melhor, de uma terra cheia de paz e de harmonia. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre, e que assim seja.